Nessa semana aconteceu a Semana de Moda de Alta Costura em Paris e uma coisa que não passou despercebido foi o desfile do estilista Viktor Hove. Essas peças viralizaram na internet por serem vistas como diferentes, mas hoje eu vou explicar para vocês o que é alta costura e o que significa, qual é a história. O vídeo de hoje é sobre isso, você vai aprender aqui o que é alta costura. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais, porque com certeza esse vai ser o melhor vídeo que esse canal já teve. Mas o que é alta costura? Alta costura são peças feitas sob medidas por um grupo seletivo de ateliês instalados em Paris. São peças feitas de 3 a 6 meses com no mínimo 2 provas e hoje em dia a sua clientela são aproximadamente 4.000 pessoas no mundo inteiro. Um grupo bem seleto também de clientes, não é mesmo? A indústria da moda conta com 2 tipos de coleção. O Ready to Wear, que é o pronto para vestir, nos quais os estilistas criam uma grande massa de roupas e fazem os desfiles, e geralmente essas criações são vendidas nas fast fashions, outras lojas de departamento. Para essas lojas, os estilistas se preocupam em lançar tendências e acima de tudo, que essas roupas sejam comerciais, que as pessoas queiram usar e comprar no seu dia a dia ou em algum evento. E tem o alta costura. Alta costura é roupa feita para colecionador, para quem entende de moda, e geralmente os preços são bem altos dessas peças. E por isso eles não se preocupam tanto se vai ser uma peça muito fácil de vender, porque os eventos que existem onde as pessoas usam alta costuras são bem seletivos e muito menores. Então, nessa coleção de alta costura, os estilistas se divertem mais porque eles podem expor as ideias, viajar mesmo no que eles querem criar e mostrar geralmente coisas incríveis, trabalhos muito feitos, manuseados, e são peças feitas sob medida. São tipos de peças realmente para um grupo seletivo de pessoas. A história. Por incrível que pareça, a alta costura foi inventada por um inglês, Charles Frederick Worth, que viveu em Paris de 1825 a 1895. Worth foi um dos visionários da moda naquela época, que logo após a Revolução Industrial teve uma ideia de que precisaria se reinventar devido às concorrências. Depois da Revolução Industrial, todo mundo pôde ter uma máquina de costura em casa. Logo, Worth começou a ter mais concorrentes e tinha que se reinventar. Ele já era muito conhecido por vestir a Imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão III. E naquela época ele vestia todas as herdeiras americanas e a alta sociedade de Paris. Worth percebeu que precisava criar algo exclusivo, então ele foi o primeiro costureiro a colocar uma etiqueta na roupa. Foi ele que criou as etiquetas nas roupas nessa época. Worth também foi o primeiro costureiro a inventar um desfile. Ele era casado com uma mulher muito bonita e ele usava sua esposa para mostrar os seus modelos no corpo dela no seu ateliê. Foi aí que começaram os desfiles, na época ainda sem música. Em 1865, em Paris, foi criado um sindicato de costureiros, onde foi possível registrar a profissão e também algumas marcas. Em 1910, foi criado o termo couture, que significava roupas de alto padrão feitas sob medida, somente em Paris. Mas por que a alta costura só pode ser feita em Paris? Em 1945, quando a França estava tomada por nazistas, eles perceberam que o polo da moda era algo muito lucrativo e decidiram levar o termo alta costura para a Alemanha, para que fossem vestidas as mulheres dos generais e a alta sociedade alemã. Mas o presidente do sindicato dos costureiros na época, bateu o pé e falou que não, que o termo couture só podia ser utilizado em Paris porque era algo da cultura francesa e eles não aceitariam que fosse roubado ou levado para outro país. Dessa forma, ele foi rapidamente ao cartório e registrou o termo alta costura, que em francês quer dizer haute couture. Especificou algumas regras para caso algum costureiro futuramente quisesse fazer parte desse grupo, teria algumas regras a cumprir. A regra número 1. Alta costura só é feita em Paris. É um patrimônio cultural parisiense, criado e executado somente na Cidade Luz. A regra número 2. Ter um ateliê no Triangle d'Or.
Quando uma marca pretende entrar para esse seleto grupo que desfilam as criações de alta costura, ela precisa ter um ateliê no Triangle d'Or, que é formado pelo encontro de 3 principais avenidas, a Montaigne, a Georges V e a Champs-Élysées. A regra número 3. A fachada do prédio deve ser alto padrão e exclusiva e o atendimento deve ser feito somente com hora marcada. Esse é o tipo de loja, as lojas de alta costura, você não pode estar passando pela rua, viu a fachada da loja, achou legal e entra para fazer um orçamento ou alguma coisa. Você precisa ligar, marcar um horário antes para ser atendido. E lá vai ter uma equipe especial para te atender e te dar toda a atenção. É realmente um atendimento muito personalizado e muito VIP, visto que são vendidas somente para 4.000 clientes no mundo. Regra número 4. Toda maison tem que ter um couturier, que é um costureiro, uma première, que é a sua substituta quando ele não estiver na casa, e um ateliê com no mínimo 25 funcionários. São esses modelistas, bordadeiras e costureiros. Regra número 5. Toda peça deve ser feita sob medida, com no mínimo 2 provas realizadas no ateliê em Paris. Regra número 6. Toda maison deve ter um perfume exclusivo da marca para venda nos seus ateliês. Isso foi uma forma de capitalizar a verba para as casas que fabricam alta costura, porque pelo número de clientes ser muito reduzido e as peças nem sempre são comerciais, porque os estilistas podem viajar no que eles estão criando, essa foi uma maneira deles capitalizarem dinheiro para que as marcas consigam se manter, mesmo se não venderem muitas peças de alta costura daquela coleção. E também essa é uma maneira para que pessoas que não são abastadas financeiramente possam ser prestigiadas e provar alguma coisa daquela marca sem ser obrigada a comprar algo de alta costura. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um vestido de alta costura, mas eu me contento em ter o perfume. A regra número 7. Toda maison deve apresentar a sua coleção inverno e verão a cada 6 meses, 2 vezes por ano, com no mínimo 25 looks, e é uma regra que o último look deve ser um vestido de noiva. Uma curiosidade, em outubro de 2019, a blogueira e influenciadora Tássia Naves se casou usando um modelo lindíssimo do Ralph Russo, que foi avaliado pela bagatela de 200 a 300 mil libras, aproximadamente R$1,5 milhão. Mas ela tava uma princesa, não tava? Outra curiosidade muito interessante foi que no desfile dessa semana, a atriz Marina Rui Barbosa encerrou o desfile da grife Gian Battista Valli. Ela estava deslumbrante com esse vestido da marca italiana, não é mesmo? A ideia da criação desse vestido foi uma princesa e uma noiva mais atual, com um corset com a cintura muito marcada e uma saia bufante e um casaquinho por cima. Vocês estão vendo como as peças de alta costura são feitas conforme a criação do estilista e nem tanto para ser algo comercial? A regra número 8. Para se manter uma casa de alta costura, a maison deve faturar alguns milhões de euros por ano. Os tipos de membros são eles os permanentes, no qual estão sempre presentes no comitê, e aos que fazem votação quando o comitê decide convidar ou não alguma marca para ser incluída no calendário de moda de alta costura. Esses são fixos. Depois temos os membros correspondentes, que são marcas que fazem o padrão de alta costura, mas não são francesas, mas ainda assim têm os ateliês em Paris. E depois tem os membros convidados, que são marcas que não são francesas e nem estão localizadas em Paris. Na alta costura, nós também temos joalherias como a Boucheron, a Chanel, a Chaumet e a Dior, e a Van Cleef & Pils. Mas quem usa essas criações e quanto custa para ter uma peça de alta costura? Bom, normalmente são usadas por atrizes e celebridades que vão em eventos de gala, como por exemplo o Oscar, o Festival de Cinema de Cannes e Veneza e a premiere de filmes e eventos de luxo. Casamentos reais, são esse tipo de pessoa que usa uma peça de alta costura. Uma das grandes clientes que utilizam alta costura é a Daphne, que é a herdeira da cerveja Guinness. Ela conta com mais de 200 peças de alta costura no seu closet. Nos Emirados Árabes, nós temos a coleciona Moza bint Nasser Al Missand, que é a segunda esposa do emir do Catar. Eu já vi essa mulher ao vivo uma vez num restaurante em Paris e ela é mesmo um fashion icon. Você olha para ela e vê que ela entende e respira muito moda. E quanto custa uma peça de alta costura?
Um vestido de alta costura, ele começa a partir de 10 mil euros, que seria 50 mil reais, até alguns milhões de euros. A alta costura no Brasil. A primeira grande mulher a utilizar alta costura no Brasil foi a baronesa do café, Eufrásia Teixeira Leite, que na época era cliente da Maison Worth e saía do Brasil de navio para ir até em Paris fazer os seus vestidos. Ela teve muitas peças. Depois nós temos a celebridade e modelo Beth Lagardère, que ela foi uma modelo brasileira que migrou para a França há muitos anos atrás e em 2014 mandou várias peças da sua coleção de alta costura para serem doadas para a criação de um museu que vai ser feito em Belo Horizonte. E uma grande celebridade que já faz um tempo que é um fashion icon é a Sabrina Sato. Ela usa vários modelos de alta costura, já tem algum tempo e ela tem construído uma relação muito bonita com a moda. Alta costura para homens. Lara, e os homens não usam alta costura? Sim, eles usam. Olha só esse desfile da Elissa Abbe que teve agora por esses dias. Também várias premiere como o Oscar, eles usam ternos feitos sob medidas para alguns eventos. Lara, e eu sou uma celebridade no Brasil ou eu tenho condições de comprar essa peça? Tenho vontade de ir num desfile de alta costura e como eu faço para ser convidada? Eu vou te explicar. Esse faz parte do meu trabalho como PR, que é Relações Públicas. Eu sou baseada em Paris e aqui em São Paulo, então nós criamos um relacionamento com a marca onde você começa a ver qual é a marca que te interessa e o que você gostaria de usar. Você encomenda algumas roupas, a gente vai criar uma estratégia. Posteriormente, depois de algumas peças compradas, você com certeza vai ser convidada para estar no desfile da marca. Porque esse desfile de alta costura nada mais é do que mostrar a sua coleção. E se você é uma cliente da marca, logo você vai ser convidado para esses desfiles. Essa também é uma estratégia para estrelas aqui no Brasil que tem vontade de entrar no mundo da moda, se jogar e criar uma carreira internacional. Numa semana de moda, os holofotes estão todos voltados para Paris e essa é uma grande estratégia para pessoas que querem lançar suas carreiras internacionais utilizando o meio da moda para aparecer na mídia de fora. Então, caso você tenha vontade de saber mais sobre uma peça de alta costura, como funcionam esses ateliês, o tipo de look que você poderia usar, você pode me contratar e eu vou estar te ajudando a construir essa carreira e consolidando para que você futuramente tenha um acesso e um convite para algum desfile de alta costura. É mesmo um sonho, não é? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem começa o desfile Ready to Wear, que é o prêt-à-porter, que é as roupas que vão para as fast fashion e para as lojas de departamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com as melhores aqui. Eu vou deixar o nome de todas as marcas que estão atualmente no calendário de alta costura aqui na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode me escrever nos comentários que eu vou te responder. Não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá bem? Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!